Gente, quando são estas coisas assim difíceis, eu até fico doido. Isto é loucura. Vamos lá desvendar aqui este mistério. Jesus, isto até caraças. Bora? Bora lá. Então vamos lá. Olha, antes de eu explicar isto tudo, quero-vos dizer que cometi aqui um pequeno erro, mas que não tem nenhuma importância, que é a polaridade da bateria, ou a polaridade do diodo. Eu tenho que pôr um deles ao contrário, ouvir a bateria ou ouvir o diodo, porque o diodo está no sentido de condução e isto já nem deixava a corrente avançar. Está bem? Então, vamos lá pôr aqui a bateria como ela deve ficar. Foi só um pequeno deslize. Não tem importância nenhuma para aquilo, para as correntes que nós vamos ali ver. Ok? Vamos pôr isto ao contrário. Agora já está na polarização certa, está bem? Porque o menos vem pelo mais e chega ali e não passa. Vamos lá ver. O que é que nós vimos acerca dos diodos Zener? Nós vimos assim, deixa-me dar-vos aqui um exemplo. Imaginem que eu tenho aqui assim, uma fonte de tensão, não é? Mais, menos. Tenho aqui uma fonte de tensão e eu quero polarizar aqui uma resistência qualquer. Por exemplo, eu quero aqui nesta lâmpada, imaginem, faz de conta que isto é uma lâmpada. Esta fonte é de 12 volts, mas esta lâmpada é de 10 volts. E agora, 12 volts numa lâmpada de 10, a gente sabe que vai queimar, não é? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Isto é só um pequeno exemplo. Eu chego aqui e ponho-vos aqui um diodo Zener. Também pode ser desenhado assim. Isto é um Z. Também pode ser desenhado assim. Ponho aqui um diodo Zener de 10 volts. E o gajo é como os glutões do Presto. Papa, os 2 volts estão aqui a mais. Está bem? Isto mete 12 volts. A lâmpada é de 10 volts. Não sei qual é a potência dela, não importa, que não vou fazer contas agora, vou fazer aquelas. Mas se eu quisesse, ia ver quantos watts é isto. Ora, X de watts, X de volts, não é? Quanto é que ela consome? Consome X. A gente faz as contas todas e vê, o resto passa pelo diodo. Porque o diodo é de 10 volts, apanha aqui com uma tensão de 12, ele come 2 volts. Percebemos agora para que é o diodo? O diodo está ali para quando a tensão é maior do que a carga que eu vou alimentar. Ok? Para manter, para não deixar passar acima daquele nível. Esta parte já está. Então para que é que está aqui este Zener? Para não deixar que a tensão seja superior àquela tensão que eu quero aqui nestes 2 terminais. É para isso que se me põe um Zener, não se põe lá um Zener para mais nada. O Zener é para não deixar a tensão ir acima daquele nível. Está bem? Regulador. Abaixo ela pode ir, que ele não faz nada, é como se ele nem estivesse lá, não se importa com ninguém. Mas acima não vai. Então se eu pusesse aqui um Zener, em vez de 6 volts, puser aqui um Zener de 20 volts, ele não faz aqui nada. A fonte só dá 12. O Zener não faz aqui nada. De 20 volts. Entendem? Então vamos lá voltar ao Zener de 6 volts. Agora o que é que está aqui a acontecer? E foi por isso que vocês não conseguiram, provavelmente, pelo menos até a hora que eu estou aqui a gravar, ainda ninguém conseguiu. E já agora quero mandarem um grande abraço para o nosso amigo Vítor Lopes, porque o Vítor Lopes é o único que está aí a manifestar e a tentar e a tentar e a tentar. Ele lá terá o propósito dele. Mas ele está a tentar resolver. E isso eu gosto disso. Isso é bom. Então vamos lá. Zener de 6 volts. Acima de 6 volts não pode ficar aqui. Pois não? Então vocês pegam numa caneta e num papel e vão fazendo as contas. Se aqui ficam 6 volts, naquela resistência ficam 6 volts. Correto? 6 e 6 dá 12. Ora, 6 volts. Como é que nós vemos aqui qual é a intensidade de corrente? A intensidade é igual aos volts a dividir pela resistência. 6 volts a dividir por 1000 ohms dá 6 miliamperes. Correto até aqui? 6 miliamperes. Então não se esqueçam que nesta resistência passam 6 miliamperes, que depois se hão de dividir aqui nestas 2 resistências. Correto? Pronto. Mas acontece que esta resistência e esta, elas também têm 6 volts. É ou não é? Está aqui o Zener. Mais que 6 volts elas não têm de certeza. Está ali o Zener que não deixa. Vamos lá ver se elas têm 6 volts. Ora, topem bem. Eu pus-vos aqui uma, digamos, dei-vos aqui um penalti, marquei-vos um penalti. Ou seja, pus-vos aqui uma dificuldadezinha acrescida para ver se vocês lá iam. Esta resistência é de 1000 ohms e esta é de 2000. Ora, eu olhando, e vocês também já são técnicos, vocês olhando aqui para este paralelo, vocês pensam assim, esta resistência não é de 1000 ohms. Este paralelo aqui tem menos, porque nós sabemos que a resistência total de um paralelo de resistências é sempre, mas sempre inferior à resistência menor. Se eu pusesse aqui em paralelo com estas duas uma resistência de 1 ohm, acreditem, quando eu fizer as contas, a resistência total deste paralelo vai me dar abaixo de 1 ohm, apesar de eu ter aqui 1000 ohms e aqui 2000. Querem ver? Agora não vamos fazer com 1 ohm, mas vocês depois, se quiserem, podem acrescentar aqui 1 ohm e fazer a mesma fórmula. Então, como é que nós resolvíamos isto? A resistência total de um circuito em paralelo é igual
há R2 vezes R3, R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Se eu resolver esta fórmula que está aqui, eu tenho a resistência do paralelo. Então preciso de substituir o R2 por 1000 ohms. Então ponho ali 1000, ponho aqui 1000, ponho ali 2000 e aqui outros 2000. 1000 vezes 1000 a dividir por 1000 mais 1000, né? Quanto é que isto vai dar? Se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que isto vai dar 666,666, outra vez. Desculpem lá esta. Vezes 6 ohms. Ou seja, esta continha que está aqui, substituindo por estes dois valores, vai dar 666 ohms,666. Depois continua com mais 6, mas aquilo é um valor já tão pequeno que é desprezível para nós. Já não tem peso para nós. Então vamos só aqui fixar-nos neste número. Então eu fiquei ali com 6 volts, não foi? Eu tinha aqui os outros 6. Então vamos lá ver uma coisa. Se eu tenho 6 volts aqui nesta resistência de 1000 ohms, ora 6 volts já me dá 6 mA aqui também igual àquela. E numa de 2000 dá mais 3 mA. Ora, aqui passam 9 mA nestas duas. Então, mas só saíram daqui 6 mA, como é que passam 9 aqui, somado nestas duas? Não vos parece impossível? Oh, gente, aqui a corrente que sai do menos vai chegar aqui e dividir-se por estas duas, eventualmente até por aqui, se passar dos 6 volts, mas como não vai passar dos 6 volts, vai-se dividir por estas duas, vai-se juntar neste nó e vai passar ali naquela resistência e vai para o mais. Toda a corrente vai passar nesta resistência, que está em série com aquele paralelo. Ora, se aqui passam 6 mA, como é que aqui passam 9? Estranho. Eu vou-vos dizer o que é que está aqui. E porque é que... eu vou falar para todos. E porque é que vocês não conseguiram resolver este paralelo? Resolver este pequeno desafio. Repara, a fonte... Como é que eu vos vou explicar isto? Vamos ignorar este Zener. Vamos fazer de conta que ele não está lá. E vamos ver quanto é que passa aqui de corrente neste circuito. Olha, pega na tua caneta e no papel e começa aí a ver quanto é que passa neste circuito. O que passa aqui neste circuito são 12 volts. Como é que eu sei a corrente? A corrente é a tensão a dividir pela resistência. Ora, a resistência deste circuito é esta fonte de tensão, olha com estes dois olhos daqui, e o que é que ela vê? Vê duas resistências em série. Vê esta em série com estas duas. Estas duas estão em paralelo. Então estas duas são 1666,666. Então divide lá 12 por 1666,666 e vê quanto é que dá. Olha, a mim deu-me 7,2 mA que passa aqui. Claro que desta corrente que passa aqui, ela vai se dividir nestas duas. Bem, pelo menos, divide-se nestas duas, mas o total vai passar aqui. A mim deu-me 7,2 mA. Espero que tenha dado também. Não custa nada. Foi só somar esta resistência com este paralelo, que é isto que está aqui, né? Então, 12 volts a dividir por 1666,666 ohms e deu-me 7,2 mA. Ora, se me deu aqui 7,2 mA numa resistência de 1K, 7,2 mA numa resistência de 1K dá 7,2 volts. Afinal aqui não ficam 6 volts. Afinal aqui ficam, no R1, ficam 7,2 volts. Ora, se ficam 7,2 volts de 12, aqui nestes terminais vão ficar 4,8 volts. É ou não é? Ora, 4,8 volts. Eu pus cá um diodo de 6 volts. O que é que ele faz aqui? Nada. É um totó que está ali, que a fonte de tensão simplesmente ignorou. Este esquema todo, este sistema, ignorou aquele Zener, não está ali para nada. Só está ali para eu vos baralhar a tola. Mais nada. Porque a tensão que eu tenho aqui nestes terminais é mais baixa do que o Zener. Vocês lembram-se daquela coisa de, se eu tenho uma fonte de 12 volts e quero alimentar uma lâmpada de 10, ponho-lhe um Zener para lhe cortar 2 volts. O Zener é mais baixo do que a fonte que eu quero, do que a tensão que eu quero que chegue ali, não é? Este Zener é mais alto do que aquela tensão que está ali. O Zener é simplesmente ignorado. É como se está lá, é um diodo. Olha, sabes para que é que ele serve? No caso de eu virar a bateria ao contrário, o gajo entra em curto-circuito e não deixa a tensão chegar ali. Não deixa a corrente chegar ali. Ok?
Ele é um curto-circuito, se eu virar se eu virar a fonte ao contrário, o menos vem à procura do mais, já nem vai para a resistência. A eletricidade vai sempre para o sítio mais fácil. Tem aqui um diodo que conduz, está no sentido de condução, pumba, e vinha logo para aqui. Por isso é que eu há bocado vos disse que a questão da bateria estar ao contrário, só por isso. Então o menos vem para o mais, o zener não conduz, e aqui, neste paralelo, com este valor de resistência, vão ficar aqui 4,8 volts, está bem? E ali naquela ficam 7,2. É por isso que o zener não consome nada, não faz nada, está ali sossegado a ver passar os comboios. Mas ainda não está terminado, não é? 7,2 volts, ora, vimos que ali passavam 7,2 mA. Eu quero saber a intensidade de R1, 7,2 mA. A intensidade em R2 e a intensidade em R3. Agora já sabemos que é 7,2 mA que passam nas duas, mas eu quero saber quanto é que passa em cada uma, não é? Ora, 4,8 volts a dividir por 1000 ohms dá quanto? 4,8 mA. E na R3? 4,8 volts a dividir por 2000, 2,4 mA. Agora, reparem, na R2, 4,8 mA. Na R3, 2,4 mA. Se eu somar estes dois valores, quanto é que me dá? 8 e 4, 12, 4, 16, 7,2 mA, que é que passa ali. Estas duas correntes passam ali. E no zener, quanto é que passa? Nada, porque ele tem uma tensão superior à que fica aqui. Agora quero as potências. Isto é bom para vocês. Como é que eu acho a potência? Tenho aqui esta fórmula. A fórmula que me diz que a potência é igual à tensão vezes a intensidade. Agora já sei tudo. Olha, vamos já aqui por esta da direita. 4,8 volts, que estão aqui, não é? Volts vezes a intensidade. 4,8 volts, aqui na R3, vezes 2,4 mA. Atenção que eu não posso multiplicar volts por miliamperes. Eu tenho que reduzir isto para amperes. 0,0024. Então vejam lá se vos deu aqui 11,5 miliwatts. Não confundam aqui este valor do 66666. Este valor é deste paralelo aqui, está bem? 666,666 ohms. Então, este valor dos 666,666 ohms é entre estes dois pontos aqui, está bem? Pode ser medido aqui, pode ser medido aqui, porque elas estão ligadas. É aqui, é que está este valor em ohms, está bem? E agora é só fazer as contas. Para o resto, então aqui nesta resistência, 11,5 miliwatts. E nesta, como é que eu vejo? Então nesta vou ali à R2, 4,8 mA vezes 4,8 volts. Mas eu não posso multiplicar miliamperes por volts. Tenho que reduzir isto também a amperes. Então 0,0048 vezes 4,8. 23 miliamperes. Miliwatts, perdão. 23 miliwatts, não é? 23 miliwatts. Então já temos aqui 23 miliwatts, 11,5 miliwatts. E aqui, quanto é que nós temos? 7,2 volts vezes a intensidade que cá passa, que é 7,2 volts, miliamperes. Então bora lá. Aqui também vamos reduzir 0,0072 amperes vezes 7,2 volts. Façam aí a conta. E aqui então nesta resistência R1 nós temos quanto? 51, a mim deu 51,8 miliwatts. Amigos, temos aqui este desafio resolvido. Agora, porque é que eu vos pus aqui um desafio destes? Em primeiro lugar, para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Se vocês não entenderem como é que um circuito funciona, vocês não conseguem reparar um aparelho. Se tiverem alguma dúvida acerca disto, vocês ponham aí nos comentários. Parece-me que não há muito mais aqui a dizer. Fico à espera dos vossos comentários, amigos. Gosto muito disso. Um grande abraço no coração.